Superfoco. Em Superfoco, Mário Antônio Porto Fonseca, o nosso autor, apresenta muito mais do que apenas uma metodologia de planificação e execução de mudanças na estrutura operacional de uma organização. A presente obra leva os autores a conhecerem uma solução completa para tornar as organizações mais efetivas. A efetividade vai além da capacidade de fazer a coisa certa. Eficácia, da melhor maneira possível. Eficiência. A presente obra leva os leitores a conhecerem uma solução completa, acionável e eficaz para qualificar o processo de tomada de decisões, utilizar racionalmente recursos e insumos, criar soluções e mensurar as performances dos diferentes setores que compõem uma empresa. Se tivesse parado por aí, Fonseca já teria dado uma contribuição inestimável ao desenvolvimento de negócios lucrativos e inovadores. Como nenhuma empresa vive solta no ar, isto é, sem estabelecer relações dialéticas com a sociedade na qual se insere, o autor julgou necessário ir além, lançando as bases de uma nova cultura organizacional fundamentada em valores e propósitos puros. O Superfoco nasce de um programa em Harvard de liderança avançada, que leva em consideração a saúde, a educação e as mudanças climáticas para desenvolver um projeto capaz de contribuir tanto para a otimização dos lucros quanto para a construção de um mundo melhor para todos. Boa leitura. Ninguém tem recursos infinitos. Onde alocar o seu? O conceito de recursos refere-se a todos os elementos necessários para o funcionamento de uma organização e para manter a continuidade de seus processos e negócios. É nesse sentido que falamos em recursos financeiros, naturais, humanos, etc. A alocação de recursos deve envolver o planejamento de todos esses elementos, de modo que você empregue apenas aqueles que são necessários. Todos sabemos que a situação econômica atual agrava os ambientes de negócios, resultando em uma dura competitividade, especialmente no que se refere aos recursos financeiros. Isso significa que o custo operacional de fazer negócios aumentou ao longo do último período. As empresas, de modo geral, possuem orçamentos limitados, portanto, não há margem para desperdício ou mau uso de materiais, insumos ou mesmo de potencialidades. O Superfoco é sustentado por 4 pilares, que na prática são diferentes processos articulados entre si: focar, motivar, presenciar e ritualizar. O painel de bordo da metodologia, apresentado em detalhes no livro, ajuda no acompanhamento e na mensuração da eficiência de cada um deles. Embora independentes, há uma forte conexão entre esses processos, fomentando o surgimento de novas funcionalidades no interior da organização. Foco. Focar é um processo central na metodologia, dado a sua imprescindibilidade para manter a atenção nos pontos que levam ao cumprimento dos objetivos estratégicos da empresa. Além de ser o local de aplicação da energia extraída das pessoas, obtida por meio do engajamento e da motivação, segundo o autor, o foco é responsável, entre outras funções, por identificar o que, de fato, é essencial. Nesse sentido, 2 processos são adotados:
foco estratégico e foco operacional. A partir de sua implementação, a organização passa a identificar com maior riqueza de detalhes os fatores e tarefas cruciais para o sucesso. Motivação. Após determinar os pontos específicos de intervenção do superfoco, é preciso desenvolver uma forma de despertar a energia interior dos colaboradores e demais envolvidos no projeto, de modo a causar o maior impacto possível. Em outras palavras, é preciso motivar as pessoas. Para tanto, há 2 gatilhos utilizados: fatores motivacionais e alinhamento de expectativas. Ao concentrarmos nossa energia nas tarefas e nos fatores críticos de sucesso, ambos produzem excelentes resultados. A melhor imagem para descrever esse potencial transformador é a do loop, no qual uma intervenção positiva engendra um efeito multiplicador que pode ser sistematizado da seguinte forma: desenvolvimento do espírito de equipe, adoção de comportamentos fundamentados nos valores organizacionais, geração de comportamento, qualificação da comunicação, promoção da motivação. Basta focalizar toda essa energia nos pontos que são, de fato, importantes. Presença. Esse pilar depende, em grande medida, da habilidade dos líderes em se fazerem notar, fortalecendo os relacionamentos profissionais e assegurando o alinhamento dos colaboradores com a identidade e os valores da empresa. A presença é imprescindível para a motivação e para assegurar a qualidade da comunicação e do processo de tomada de decisões, componentes fundamentais de qualquer gestão. Os gestores devem se esforçar para estarem presentes na hora e no local certo. Dessa forma, eles poderão articular os 3 elementos centrais da presença: individual, intencional e inspiracional. Como fazer isso? Fonseca esclarece que, para desenvolver esse processo, é preciso definir um mapa, uma espécie de roteiro capaz de guiar a presença por meio de perguntas: quando, quem, onde, que levem os gestores a uma melhor percepção da realidade. Rituais. Os rituais acontecem sempre que reunimos diferentes indivíduos em um determinado local e momento. As reuniões são, talvez, o melhor exemplo de rituais corporativos. Quando elas são eficazes, liberam um potencial fantástico, valorizando e motivando todos os envolvidos em prol da colaboração e da realização das tarefas críticas. A metodologia do superfoco incentiva a adoção de rituais operacionais e estratégicos, além daqueles propriamente voltados à avaliação do desempenho e da eficácia da aplicação dos 4 pilares. Entretanto, a periodicidade dos rituais é variável, de acordo com as características gerais de cada organização e as especificidades de seus processos, podendo ser anual, semanal, trimestral, diária, etc. Nosso autor recomenda que o tempo destinado aos rituais seja avaliado, a fim de incrementar a produtividade de cada encontro e/ou reunião de negócios. A energia das organizações. As organizações, assim como acontece com o corpo humano, dispõem de uma quantidade limitada de energia. Saber como utilizá-la para realizar atividades-chave
e também como poupá-la, para que não se esgote em meio às ações absolutamente secundárias, é indispensável para o sucesso. A despeito do que possa parecer à primeira vista, o processo de aquisição de novos conhecimentos não está entre os elementos que mais drenam a energia das organizações. De fato, eliminar procedimentos antigos e adotar novas práticas são coisas que gastam muito mais energia, uma vez que, segundo o autor, há uma força de inércia que as prende aos hábitos do passado, levando-as a conservarem, inclusive, a repetição de ações danosas ao seu próprio desenvolvimento. Efetivamente, despender tempo e recursos em esforços mal direcionados ou francamente inadequados tende a minar a disposição dos colaboradores e dos gestores, desviando a necessária precisão do foco. Pensamento sistêmico, visualizando as partes que formam o todo. O pensamento sistêmico é capacidade desenvolvida pelo profissional apto a enxergar a sua organização como um todo, compreendendo como funcionam e, sobretudo, interagem seus diferentes processos. Do ponto de vista dos 4 pilares do superfoco, é possível afirmar que um gestor que ainda não tenha desenvolvido plenamente o pensamento sistêmico encontrará sérias dificuldades em cumprir adequadamente o processo de presença. Vislumbrar separadamente as distintas partes da organização, negligenciando o contexto, pode levar os gestores a tomarem decisões injustas e precipitadas. Para a performance de uma equipe, por exemplo, isso pode gerar a perda de lucros e de valiosas oportunidades. O pensamento sistêmico, desenvolvido com a metodologia do superfoco, deve canalizar energia criadora para a solução de problemas. A ação voltada a partes específicas apenas limita o potencial transformador e pode engendrar questões de ainda maior complexidade. A alternativa apresentada pelo autor por meio do pensamento sistêmico é eficazmente simples e, portanto, elegante. Ao final, ao entender minuciosamente o todo da sua organização, você desenvolverá melhores condições para atingir os seus objetivos e, assim, implementar medidas consistentes. Enxergar a organização enquanto comportamento, enquanto processo e sob a ótica da informação. O sistema organizacional. O crescimento sustentável de uma empresa depende, em grande medida, do sucesso da implantação de um sistema capaz de interligar os elementos centrais da organização, estendendo-os ao mercado. Dessa forma, a capacidade de adaptação aos ambientes externos pode ser. Dessa forma, a capacidade de adaptação aos ambientes externos pode se elevar sensivelmente. O nivelamento dos colaboradores em relação aos processos diários é indispensável para a efetivação dessa conexão. É por isso que, ao analisar o contexto de realidades específicas nos mais diversos ambientes corporativos, a metodologia do superfoco prioriza uma perspectiva tríplice, operacionalizando os conceitos de processo, comportamento e informação, a fim de simplificar e qualificar as rotinas internas de cada organização. A perspectiva do comportamento. Uma das razões para o sucesso do superfoco deve-se ao fato de considerar as organizações como sistemas sociais abertos e voltados à realização de um determinado objetivo. Sendo assim,
o comportamento organizacional representa um elemento de importância capital, uma vez que articula indivíduos, grupos e tarefas. Tarefas. O conceito de tarefa refere-se, obviamente, ao trabalho que deve ser realizado para que a organização alcance suas metas. Entretanto, é preciso discernir entre dois tipos principais de tarefas: as organizacionais e as operacionais. As tarefas organizacionais são geradas pela estratégia adotada em determinado momento, sendo preciso que todos os colaboradores, de uma forma ou de outra, atuem para a realização de seus objetivos. Indivíduos. Empresa é um conceito abstrato e, como tal, não pode realizar tarefas. Quem de fato as executa são os colaboradores, isto é, os indivíduos. Há 3 características que, embora fundamentais, variam conforme a pessoa em questão: habilidades, características psicológicas e atitudes. Grupos. Em uma organização, há tarefas que requerem a ação coordenada de um conjunto de profissionais. Tal é a relevância dos grupos. A profundidade e qualidade na integração entre esses indivíduos confere variados tipos de combinações, de acordo com as capacidades e necessidades de cada um. Nesse quesito, elementos como a natureza das tarefas atribuídas ao grupo e sua capacidade de organização também podem ser otimizadas com a aplicação das metodologias do superfoco. A perspectiva dos processos. Para explicar a perspectiva dos processos, nosso autor ressalta que o desenvolvimento de uma organização se inicia a partir da atividade daqueles que a impulsionam. Esses impulsionadores carregam consigo uma determinada bagagem social, ética, tecnológica, legal, ambiental, política, etc. O objetivo do enfoque em processos consiste na análise das formas pelas quais a empresa responde a seus impulsionadores. Isso acontece de 2 maneiras: planejamento e operações. Os processos recebem a entrada dos fornecedores e as transformam em serviços e/ou produtos para os seus clientes. As operações, por sua vez, podem ser entendidas como um composto de tecnologias, pessoas e processos apoiados pela infraestrutura. Além de apresentarem uma certa tendência ao dinamismo, as operações mudam em resposta aos impulsionadores. A perspectiva da informação. A informação é o elemento responsável por guiar e suportar dialeticamente todos os processos. As informações externas e internas agem como insumos para fundamentar as decisões diárias. Isso inclui materiais para treinamentos e capacitação de colaboradores, dados sobre as preferências dos clientes e competidores, etc. As informações são recursos críticos justamente por permearem todos os processos e os elementos que os compõem. Ao serem processadas e transformadas em soluções acionáveis, resultam, por um lado, em melhor desempenho e, por outro, no aprofundamento do conhecimento organizacional. A informação armazenada em bancos de dados, atualizada e utilizada pelos processos, eleva-se a um verdadeiro guia para incrementar quesitos fundamentais para o sucesso empresarial, tais como a inovação, a conformidade e a eficiência. Essa mudança de enfoque leva os gestores a tratarem a informação como um produto em si, isto é, não apenas como algo derivado de uma determinada ação
ou experiência. Além disso, os líderes empresariais podem cultivar o conhecimento organizacional como o seu núcleo de capital intelectual, uma vez que uma informação pertinente é algo transformador para qualquer organização, seja qual for o seu segmento de atuação. Notas finais. Este microbook obviamente não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos e métodos trazidos pelo autor, que em seu livro apresenta uma abordagem detalhada de cada um dos elementos apresentados aqui. Dica do 12 minutos. Se você deseja adquirir o seu superfoco ou saber mais sobre o método, conferindo como aplicá-lo de acordo com as necessidades de sua organização, visite o site oficial e saiba como tornar sua empresa e seus colaboradores mais efetivos.